Um detetive italiano que morava em Milão, Santino Nazzorini, foi convocado para resolver um caso em Oliva, uma pequena cidadezinha localizada no norte da Itália. O caso se tratava de um assassinato ocorrido em Pomar de Oliveiras, que pertence ao poderoso Paolo Catelli. Paolo era um dos maiores exportadores de azeite italiano. O corpo foi encontrado em meio às oliveiras em uma quarta-feira de manhã. A vítima era Enzo Vendramini, um jovem colhedor que trabalhava nos pomares há anos. Era o melhor funcionário e tinha uma grande amizade com o Sr. Catelli. Uma amizade tão forte que o Sr. Catelli costumava chamá-lo para jantares e comemorações familiares. Quarta-feira, naquele mesmo dia, o detetive Nazzorini batia na porta do casarão dos Catellis. Boa tarde, onde se encontra o Sr. Catelli? Quem atendeu a porta foi Luísa, uma menina de uns 9 anos, pálida, olhos escuros, franzina, cabelo negro e escorrido. Fruto de outro casamento, Luísa era enteada, sempre foi ignorada e maltratada pela madrasta. Meu pai, aguarde um momento, irei chamá-lo. A casa do Sr. Catelli ficava no fim da rua principal de Oliva. As plantações ficavam atrás da casa. Enquanto esperava do lado de fora, Santino observava aquela imensa plantação de oliveiras, com um enorme carvalho ao meio. Os pássaros sobrevoando, cantando felizes. Nem parecia que ali havia acontecido uma tragédia. Agora, na porta aparecia o Sr. Paolo Catelli. Boa tarde, Sr. Nazzorini. Sim, eu fui chamado pelo senhor para resolver um caso, certo? Sim, por favor, entre. Santino foi direcionado à sala de estar, onde se encontrava a senhora Constância Catelli. Depois que todos se cumprimentaram, o detetive foi direto ao assunto. Bem, alguém pode me levar ao local do assassinato? Acompanhe-me, por favor. O senhor e a senhora Catelli guiaram o detetive ao local. Santino espantou as moscas que rodeavam o corpo e contou 12 facadas no peito de Enzo. Era grama, não se enxergava nenhuma pegada. O corpo estava quase embaixo do carvalho que ficava no meio da plantação. Alguém faz ideia, aproximadamente, quando ocorreu o assassinato? Noite passada, tínhamos chamado Enzo para um jantar. Se foi tarde, pedi para que ficasse e dormisse em um dos nossos quartos de hóspede. Mas ele recusou, insistiu em voltar para casa. Certo, mas por que ele passaria pela plantação para voltar para casa? Deve ter esquecido alguma coisa, voltou para buscar, sei lá. Então, tem acontecido algo de diferente nos últimos meses? Sim, anda assumindo muito dinheiro. Já chamei a polícia, mas por falta de evidências não pode acusar ninguém. Vindo da casa, ouve-se um grito de Nazaré, a empregada da família. Senhor Catelli, tem visita, o doutor Cetone. O Dr. César Licetoni era o médico da cidade, um grande amigo da família Catelli, e era também uma figura importante em Oliva. Paolo voltou para casa para atender o doutor. Agora, junto ao corpo estava a senhora Catelli e o detetive. Para mim, o principal suspeito é Vito Morelli, outro colhedor. Enzo e ele estavam em constantes brigas. Eles eram amigos antes de Vito flagrar sua esposa o traindo com Enzo. Certo, senhora Catelli, mas onde é que está esse Vito? Os colhedores foram dispensados. Irão voltar a trabalhar somente depois de resolver todo esse alvoroço. Provavelmente, Vito está em uma taverna se embebedando. Constância deu de ombros e voltou para casa. Agora, Santino estava sozinho ao corpo, refletindo, quando se ouve um barulho vindo de um arbusto. Quem que tá aí? Do arbusto saía Luísa Catelli. Desculpe-me, senhor. O que faz aqui, garota? Estava me espionando. Peço desculpas, mas espionar não era minha intenção. Vim apenas para dizer que eu vi quem que matou Enzo. Escuta, garota. Eu trabalho sério. Isso aqui não é brincadeira. Espero que esteja falando a verdade. Nunca falei tão sério. Enquanto Santina conversava com Luísa, reparou que da janela da casa, Constância os observava. E quando Constância percebeu que foi notada, se afastou e saiu da janela. Então, o que tem a me dizer? Perguntou o detetive a Luísa. Foi Vitor Morelli quem matou Enzo. E como você pode afirmar isso? Era umas 11 horas da noite, todos já tinham ido se deitar. Calma. E o que você fazia acordada a essa hora da noite? Bem, eu tenho dificuldades para dormir. E escondidos dos meus pais, costumo passear entre as oliveiras para me acalmar. Mas naquela noite, o que você viu? Não foi muita coisa. Estava andando quando ouvi gemidos. E então fui ver o que era.
Quando eu cheguei, Enzo estava morto no chão e Vito estava enterrando alguma coisa. Billy! Luísa apontou para o chão. Santino desenterrou um punhal que tinha manchas de sangue. Provavelmente seria a arma do crime. O punhal era altamente detalhado e banhado a ouro. O detetive e Luísa voltaram para casa, onde ainda se encontrava o Dr. César Cettoni. Minhas saudações, Sr. Nazorini. Tenho algo relevante para dizer. Há boatos na cidade que havia um homem estranho andando pelas ruas ontem à noite. Então, me diga, onde estava esse homem? Estava rondando as ruas. Ninguém na cidade o reconheceu. Foi a primeira vez que viram o homem. Santino não respondeu, apenas ficou em silêncio. À noite, durante o jantar, Dr. Cettoni ainda estava presente. O clima da ocasião não estava muito agradável. Um silêncio mortal consumia a sala de jantar. Apenas ouvia-se os barulhos dos talheres batendo nos pratos. Luísa estava com uma blusa preta de manga longa e, por descuido, deixou-se mostrar algumas manchas roxas marcadas em seu braço. O detetive teve vontade de perguntar como ela tinha se machucado, mas não achou conveniente. Senhora Stelli tinha oferecido um dos quartos de hóspedes para Santino. Após o jantar, Paolo Sacatelli dirigiu-se para seu escritório e pediu para que não fosse incomodado. Tinha uns negócios para resolver sobre sua empresa de azeite. Santino estava se aprontando para dormir, quando viu o Dr. Cettoni vagando sozinho pelo corredor da casa. Santino seguiu. Alguém esperava o doutor na porta de um dos vários quartos vagos. Só se enxergava a sombra de um pouco familiar. Viu os dois entrando no quarto, se aproximou da porta quando escutou alguém subindo as escadarias, pressas chamando Césare aos berros. Doutor Cettoni, uma emergência. A mulher está tendo contrações a 2 quadras daqui. É urgente. O doutor atendeu ao pedido e correu para o trabalho mesmo sendo tarde da noite. Assim que o doutor se foi, Santino ainda aguardava a pessoa com quem Bruno estava a sair do quarto. Mas ninguém saía. Ficou mais de meia hora esperando e, como ainda estava cansado da viagem, não aguentou. Se cansou e foi deitar-se. No dia seguinte, numa manhã, o céu estava escuro, prestes a chover. O detetive tomou sua xícara de café. Apenas quem estava acordado era o Dr. Catelli Nazaré. Santino saiu à cidade em busca do principal suspeito, Vito Morelli. Vito estava em casa e quem atendeu a porta foi ele mesmo. Ele não tinha a aparência muito agradável. Alto, forte, pele queimada pelo sol, cabelo ondulado e olhos negros. Quem é você? E o que faz aqui? Primeiramente, bom dia. Sou Santino Nazzorini. E estou aqui para resolver um caso sobre o assassinato de Enzo Vendramini. Ah, então entra. A casa era muito simples. Santino percebeu que era bem pobre, quase não possuía bens materiais, e foram até a cozinha para poder se sentar e conversar melhor. Sr. Morelli, certo que você e Enzo, como posso dizer, não se davam muito bem, certo? Sim, mas se o senhor pensa que tiver algo relacionado com o assassinato, digo que não tenho nada a ver com essa história. Acalme-se, senhor, não estou te acusando. Apenas quero te fazer algumas perguntas. Sim, claro. Então as faças. Bem, preciso saber onde o senhor estava ontem à noite. Fui à casa de minha mãe. Ela está doente. Ela está com mal de Alzheimer. Então, por que não traz para morar contigo? Ela se recusa solenemente a mudar-se. Vai morar com ela, então. Ela também se recusa a isso. Não sei por quê. E sua esposa? Não. Nunca fui casado. Onde mora sua mãe? Ela mora num sítio, a oeste de Oliva. Pode me levar até lá? Não respondeu, mas concordou em levar Santino até a casa de sua mãe. Já estava chovendo com fortes trovões. Conforme as instruções de Vito, de carro chegaram ao sítio. Vito, sem ao menos bater na porta, entrou na casa. Mãe! Sou eu, Vito. Onde está a senhora? Ao entrar, o detetive vê as situações que a idosa vivia. Goteiras por toda a parte, as paredes com buraco permitindo que o vento entrasse e deixando a casa muito fria. Senhora Morelli estava deitada, adormecida em sua cama. Foi acordada de forma carinhosa pelo filho. Mãe, esse é Santino Nazzorini. Ele que veio descobrir quem foi o assassino. Assassino? Assassino do quê? Quem morreu? Enzo, mãe. Um rapaz que trabalhava comigo para os Catellis. A senhora não se lembrava, afinal tinha graves problemas com a memória.
O detetive tira de sua maleta um punhal que estava em um saco plástico. A senhora ou Vitor reconhecem esse punhal? Não, se eu tivesse um desse, não pensaria 2 vezes antes de vendê-lo. Não, senhor. Eu nunca vi na vida. Santino guardou o punhal novamente. Sinto muito em incomodar, mas não tenho mais nada que fazer aqui. Vitor, quer que eu te deixe em tua casa? Não, obrigado. Irei ficar aqui para cuidar de minha mãe. Claro, entendo. Voltando para a casa dos Catelli, Santino ouve Nazaré gritando com Luísa. Onde você tava, menina? Olha isso, toda ensopada, com os pés cheios de barro. Olha esse seu vestido novo, cheio de lama. Você devia apanhar mais. Acho pouco que Constância faz com você. Vai tomar um banho quente agora. Luísa então se foi. Atrás de Nazaré aparece Santino. Nazaré? Onde está, Sr. Catelli? Nossa, senhor Nazorini, não tinha te visto, mas o senhor Catelli acabou de sair. Ah, sim, muito obrigado. Santino repara que no pescoço de Nazaré tinha um colar de ouro muito bonito e aparentemente muito caro. Lindo colar, Nazaré. Obrigada, herança de família. Depois disso, Santino se retirou e passou a tarde toda em seu quarto. À noite, quando o relógio apontava 7 horas, Nazaré gritava que o jantar estava pronto. Sr. Catelli ainda não tinha chegado. Provavelmente estava tratando de seus negócios. Na mesa de jantar estava presente apenas Constância Catelli, Luísa e Santino. Novamente, Luísa se deixava mostrar os suspeitos hematomas. Luísa, você pode me explicar por que você tem essas manchas roxas em seus braços? Luísa assustou-se. Seus olhos saltaram. Não pôde conter sua expressão de medo de dizer. Sou um pouco desastrada. Vivo me esbarrando nos móveis da casa. O detetive não diz nada a respeito. Nesse momento, chega o Sr. Catelli. E Luísa corre para saudar o pai com abraços e beijos. Luísa, volte a comer, diz Constância. A garota, sem desobedecer à madrasta, voltou à mesa. Quando todos já tinham jantado e tinham ido ao se deitar, Santino saiu de seu quarto para ir até a de Luísa. Abriu a porta devagar para que não fizesse barulho. Acorda a garota cutucando-a. Senhor Nazorini, o que faz aqui? Eu quero saber a verdade sobre essas manchas no seu braço. É evidente que o que me contou durante o jantar é mentira. Realmente esbarro nos móveis com muita frequência. Não adianta mentir pra mim, garota. Eu sou um detetive, lembra? Eu sei muito bem quando alguém tá falando a verdade ou não. Eu não posso contar. Eu preciso saber, Luísa. Vai me ajudar muito para resolver o crime sobre Enzo. Isso não tem nada a ver com assassinato. Se você mentir pra mim, você sabe que alguém inocente pode ir pra cadeia. Você sabe que não foi Vitor Morelli que matou Enzo. Luísa olhou nos olhos de Santino e então finalmente disse. Constância que me bate. Ela não gosta de mim e nem de meu pai. Isso eu afirmo porque já vi beijando várias vezes o Dr. Cetone, aqui mesmo, em casa, enquanto meu pai ficava trancado naquele escritório. Realmente não foi Vitor que matou Enzo. A madrasta me obrigou a dizer isso porque Vitor seria o principal suspeito. E disse também que queria se livrar de certas presenças na casa, como você. No mesmo momento, ouvem-se passos no corredor que estava indo em direção ao quarto de Luísa. Rapidamente, Santino esconde-se debaixo da cama. E Luísa volta, finge que está dormindo. Quem estava no quarto foi Constância. Acorda, menina! Luísa ainda finge que está dormindo e não responde. Quando é chacoalhada violentamente pela madrasta, então a menina é obrigada a responder. O que há? O que está acontecendo? Como que há? Você é burra, garota. Não tinha desculpa pior para inventar para o detetive, não? Mas de repente, eu não pude pensar em algo melhor. Amanhã mesmo, irei te levar para um internato bem longe daqui. Meu pai não vai deixar. No mesmo momento, Luísa é agredida a tapas. Logo após a surra, Constância sai do quarto de Luísa e volta para o seu. Santino saiu debaixo da cama e pergunta. É frequente ela te agredir desse jeito? É sim, mas, por favor, não comente nada novamente. Santino respeitou o pedido de Luísa e foi para seu quarto se deitar. Na manhã seguinte, antes do café da manhã, Sr. Catelli estava em seu escritório quando Santino bateu à porta, perguntando se podia conversar a sós. Na forma gentil, Sr. Catelli pediu para que Santino se sentasse.
Santino reparou que no escritório havia uma imensa coleção de armas, dando preferência a espadas, adagas e punhais. Curioso, Santino pergunta: Pelo visto, o senhor coleciona. Você é um especialista? Não, apenas coleciono por diversão. Novamente, Santino tira de sua maleta o punhal. Eu gostaria que o senhor desse uma olhada nesse punhal. É a arma do crime. Foi encontrado enterrado do lado do carvalho que fica no meio de sua plantação. O que o senhor pode me dizer sobre ele? Ei, esse punhal é meu. Disse isso tirando seu óculos do bolso. Mas como que foi para lá? Alguém deve ter pegado de sua coleção para usar no crime. Mas quem? Bem, isso eu não sei. Mas continuando, o senhor pode me dizer o que sabia sobre Enzo? Enzo morava sozinho no fim da cidade. Era meu melhor funcionário, meu melhor amigo também. Era de seu costume frequentar as tavernas. Era um homem jovem, solteiro, tinha muito que viver ainda. Peço que me acompanhe até a casa dele, por gentileza. Claro, mas agora? Se possível, sim. Então, os dois foram até a casa de Enzo. A casa estava interditada pela polícia de Oliva. O chefe de polícia autorizou somente a entrada do detetive. Sr. Catelli, mesmo sendo a figura mais importante da cidade, teve que ficar para o lado de fora. Enquanto vasculhava a casa, o detetive acha no quarto de Enzo muito dinheiro e um bilhete escrito: "Encontre-me perto daquele carvalho que fica na plantação. Consegui pegar o dinheiro. Não é só porque você descobriu, significa que pode me subornar desse jeito." O bilhete não estava assinado com as iniciais. Isso era tudo o que podia se encontrar na casa de Enzo. Santino precisava voltar para a mansão dos Catellis imediatamente. Já na mansão, Sr. Catelli dirigiu-se novamente para seu escritório e Santino subiu as escadas para o quarto do casal Paolo e Constância. Não encontraram nada que pudesse ajudar. Depois, foi ao quarto da empregada Nazaré, onde encontrou uma carta cuja caligrafia parecia familiar. Era uma carta que ela estava prestes a enviar à sua mãe. Não tinha nada de mais escrito. De repente, Nazaré aparece na porta e diz: Ei, quem te deu permissão para entrar no meu quarto? Sinto muito, mas esse é o meu trabalho. Da próxima vez, peça. Santino ficou em silêncio. Apenas assinou a cabeça num modo que pedia desculpas e saiu do quarto. Mais tarde, enquanto todos na casa estavam reunidos à mesa de jantar, Santino interrompeu com um comunicado. Bem, peço para que todos compareçam amanhã na sala de estar às 8 horas, inclusive o Dr. Cetone. E você também, Luísa? Tenho algo importante a dizer. O que tem a dizer, senhor Nazorini? Perguntou Constância. Peço para que aguarde amanhã, senhora Catelli. Constância não gostou da resposta. Achou que Santino foi grosso demais. No dia seguinte, na sala de estar, estava a senhora e senhora Catelli e Luísa. Faltavam 15 minutos para 8 horas, quando bate na porta Dr. Cetone. Todos aguardam Nazaré atender, mas nada de ela aparecer. Luísa, vai atender a porta. Eu vou procurar esse inútil. Luísa atende a porta e Dr. Cetone entra às pressas na casa. Tinha algo a dizer que iria chocar todos. Vocês não repararam a empregada de vocês enforcada no carvalho? Indagou-se Dr. Cetone. Meu Deus, como assim? O que houve com Nazaré? Calma, gente, calma. Isso não é de surpreender ninguém. O mais surpreendente é que foi Nazaré que matou Enzo. Não, jamais. Constância volta à sala brava por não ter encontrado Nazaré. Não encontrei essa inútil em lugar nenhum. Claro, porque ela se matou. Hã? Eu vou explicar. Quem andava roubando o dinheiro dos Catellis era Nazaré. Enzo de alguma forma descobriu e tentou tirar proveito disso subornando-a. Para que não houvesse risco de ser descoberta, Nazaré assassinou Enzo com um punhal da coleção do Sr. Catelli. Eu soube que era ela que andava roubando dinheiro, porque em uma carta que encontrei em seu quarto, ela dizia que já tinha juntado dinheiro para pagar as consultas da mãe, e também o colar de ouro em seu pescoço, que obviamente não era herança de família. Nazaré então desconfiou que eu tivesse descoberto e preferiu suicidar-se do que ir à cadeia. Mas ainda não terminei meu trabalho por aqui. Constância Catelli, você está presa por maus tratos. Você agredia Luísa frequentemente, além de ser adúltera, traindo seu esposo com o Dr. Cetone. Constância, como assim? No mesmo momento, Constância saiu correndo para fora da casa, mas os policiais já a esperavam e a deteu. Agora,
Paolo Catelli criara uma inimizade com o Dr. Cesare Cettoni. Luisa passou a viver somente com o pai, e após ter terminado seu serviço, o Santino Nazorini voltou para Milão, sua cidade.